Olá, hoje vamos falar sobre o capítulo 6 da IATF 16949, mas antes que você se esqueça, clique aqui embaixo para se inscrever no canal e clique no sininho também para se manter atualizado em relação aos novos vídeos, tá ok? E também dê o seu joinha ou seu dislike se você achar que o assunto não está muito interessante. Pois bem, no capítulo 6 nós temos aí na verdade, poucas diferenças, né, ou poucos pontos de preocupação, né, mas vamos passar sobre cada um deles. Na verdade, é muito pouco mesmo. Em relação a... Bem, só para reforçar que o que está em azul é o que temos adicionalmente na IATF, né, em relação à ISO 9001. Na parte de análise de risco, nós não temos muita preocupação, né, é uma coisa mais abrangente, analisar resultados de recall, lições aprendidas, né? Então, nenhuma preocupação aqui. Na parte de ação preventiva, vale a pena dar um destaque em relação à diferença, né? Que o pessoal às vezes tem aquela preocupação de falar, já tem uma análise de risco, né? E a gente tem aqui também uma ação preventiva. Sim, são situações bem distintas, né? Enquanto na análise de risco nós identificamos situações que podem trazer um problema para o negócio, para atingir os objetivos do nosso negócio, a ação preventiva ela permaneceu na IATF, né, ou seja, na ISO 9001, eles retiraram esse capítulo, mas na IATF permaneceu por quê? É uma preocupação com não conformidades, ou seja, não ter situações de não conformidade, ou seja, a diferença entre o que a gente planejou e o que a gente realizou em relação ao nosso sistema de gestão. Então, enquanto o risco trabalha com situações indesejáveis, que não necessariamente estão vinculadas à conformidade ou não do nosso sistema de gestão, a parte de ação preventiva, sim, permanece aí na IATF justamente para poder prevenir essas não conformidades. Em relação ao plano de contingência, sim, aqui nós temos bastante, assim, não diferença, mas questões de dificuldade de interpretação. É extremamente interessante que vocês estejam atualizados em relação a uma interpretação sancionada que saiu em outubro de 2017, né, dando conta de que a parte de ataques cibernéticos também é importante de serem analisados e prevenidos em relação à organização. E quando fala de ataque cibernético, isso é um campo bastante vasto. Tem a 27001, a ISO 27001, que pode ser utilizada como consulta, é interessante, mas não é obrigatório. E a gente tem que ter a mente bastante aberta para pensar não exclusivamente em tentativas de invasão do nosso sistema, mas pode ser aquele e-mail que a gente recebe que tem um link indevido, né? Um e-mail que se passa por uma pessoa que de repente você tem confiança, pode ser qualquer outra situação, até mesmo um pendrive deixado na mesa que você acha que é um pendrive de fonte conhecida, ou seu mesmo, e ele pode ter ali um programa malicioso também, né? Então, o que a interpretação sancionada trouxe de novidade para a IATF, essa questão do ataque cibernético, mas também tem algumas FAQs dentro dessa necessidade de boa interpretação do requisito, que deixam claro que a simulação que deve ser feita, não necessariamente a gente tem que prever uma invasão e aí as ações que a gente vai estar tomando. Dentro dessa gama de possibilidades da simulação, cabe também fazer a simulação de uma tentativa de invasão, né? Então, assim, o que eu acho que é interessante a gente analisar com cuidado, que é um campo bastante vasto, existem diversas possibilidades, né, de ataques cibernéticos. Na verdade, esse requisito ele trata de várias outras situações, né, como enchentes, situações previsíveis, né, greves, né, tanto do seu pessoal como do pessoal externo. Pode ser falta de energia elétrica, água, qualquer coisa do tipo que possa interromper a nossa produção e assim, ou a produção ou a logística, né? Mas de qualquer forma que vai trazer impacto em relação ao fornecimento de produtos ou serviços, né, para o nosso cliente, tá ok? Uma preocupação que o pessoal tem frequentemente é com relação por exemplo, a situações de pandemia, né? Não é algo que seja previsível, né? Obviamente, depois que a gente passa por uma situação
tão crítica como foi agora por conta da Covid-19, há de se esperar que nas próximas revisões dos planos de contingência, o pessoal faça algum ajuste sim, se não para pandemias, mas de repente para epidemias. Ou seja, uma coisa que seja mais localizada. Eu já tive situações em auditoria que eu vi, por exemplo, o pessoal tendo problema com surto de conjuntivite. Né? Numa determinada cidade, uma determinada região, o pessoal teve esse tipo de problema e isso trouxe impacto para a organização, inclusive preocupação em relação a manter o fornecimento daqueles seus produtos. Né? Então são situações que a gente deveria aproveitar a oportunidade para rever o nosso plano de contingência, talvez montar um comitê de crise, alguma coisa do tipo, para situações de maior impacto, que a gente não possa prever exatamente que ações vão ser tomadas para determinadas contingências, né? Mas pelo menos estar preparado para reunir o pessoal, analisar o panorama, o contexto atual e aí sim tomar algum tipo de ação. Tudo bem? Então há sim uma expectativa que o pessoal faça uma revisão do plano de contingência, mas não necessariamente, né, ter ali uma situação para pandemias. Né? Eu venho discutindo com o pessoal, auditores, inclusive de certificadoras, né, em grupos de discussão que a gente tem, e é uma coisa que ainda não foi muito bem assimilada, não está consensado, né, que vai ser necessário uma revisão do plano de contingência das empresas que são em ATF. Mas essa dúvida, até porque assim, a gente imagina que seja, no mínimo, muito interessante que o pessoal passa por uma revisão. E no meu ponto de vista, não é necessariamente prever uma pandemia, mas qualquer situação mais grave que possa interromper a nossa produção ou o nosso fornecimento. Tá? Isso eu acho que é bastante interessante. Né? Bem, então aqui uma alteração que teve em relação às versões anteriores da norma. Na verdade, eu não vou dizer em relação a versões anteriores. As FAQs vieram para fazer um esclarecimento maior. Eu mesmo, quando fazia auditoria, não aceitava que a simples tentativa de acesso à rede fosse uma simulação. Na minha interpretação um tempo atrás, a gente deveria interpretar ou simular a ocorrência de uma invasão e aí quais ações que a gente estaria tomando. As FAQs deram uma esclarecida que essa tentativa de invasão já é considerada como uma simulação para atender esse requisito. O que vale a pena aí analisar se a empresa, para a própria empresa, se isso é suficiente ou não. Né? A gente tem diversas possibilidades de situações de contingência, falando agora especificamente dessa questão de ataque cibernético, que é uma coisa bastante ampla, né? E eu acho que seria muito interessante a empresa estar preparada para toda essa diversidade. Né? E-mails falsos, acessos indevidos às entradas USBs dos computadores e por aí vai. Né? Ataques também pela internet. Então tudo isso eu acho que é muito interessante. Ok? Depois aqui na parte de suplemento não tem grandes alterações ou grandes preocupações. Né? Tem uma obrigatoriedade de fazer uma análise crítica anual, né? Pelo menos isso. Então, mais nada de dificuldade, ok? Vamos voltar aqui. Bem, então é isso, gente. Eu gostaria que vocês se inscrevessem no canal e também colocar no sininho, né? Clicar no sininho para poder se manter atualizado em relação aos vídeos que a gente está lançando. Para analisar postagens anteriores, temos aqui do capítulo 5, né, que é anterior a essa, mas vamos fazer na sequência aí o próximo vídeo, capítulo 7, né, 8, 9, 10, e no meio desses vídeos a gente vai acabar colocando algumas outras situações também que possam ser bastante interessantes para a gente, ok? Grande abraço, bom proveito e bons estudos.